Muito bem, muito boa noite a todos. Meu nome é Vladimir Viveiro, eu sou acadêmico da Abrace e presidente do Conselho de Honrarias e Méritos. Também sou advogado atuante, sou formado pela Universidade de Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Da turma de 1987, já faz um tempinho, né? Quando a doutora Eliana estava lá chegando em Barueri, eu estava me formando na faculdade. Sou professor universitário da Universidade 9 de Julho, na Uninove, já há 26 anos. Tive a oportunidade de ser procurador jurídico municipal de Santana de Parnaíba, então frequentei bastante o Fórum de Barueri. Né? E aqui na Abrace a gente faz, às vezes, da presidência do Conselho de Honrarias e Méritos e auxilia o desenvolvimento dos trabalhos na fomentação aí da educação, da cultura, da história, da literatura e da arte. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o nosso presidente em exercício, comendador Samir Shelala, que tem nos apoiado nessa nossa proposta. E vamos dar início, então, às nossas apresentações. Eu só gostaria de pedir que a Elma Malavolta, ela iniciou uma apresentação, que ela clicasse no voltar à apresentação, ótimo. Eu sei que às vezes a gente se confunde na hora de apertar a teclinha aí e acaba saindo alguma coisa. Eu vou pegar aqui a minha ficha de apresentação dos nossos convidados para poder fazer a apresentação de cada um deles, tá? Inicialmente, nós estamos aqui presentes com o doutor desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Xavier de Aquino nasceu em 1951 na capital paulista, formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, mackenzista, né? Ingressou no Ministério Público de São Paulo como promotor substituto da 51ª Circunscrição Judiciária, com sede em São Caetano do Sul, no ano de 1975. Também trabalhou como promotor das comarcas de Suzano, Palmeira do Oeste, Santa Isabel e da capital. Foi promovido em 1985 ao cargo de Procurador de Justiça, atuou como assessor da Secretaria da Administração e da Segurança Pública, ambas do Estado de São Paulo. Também foi conselheiro estadual de Política Criminal e Penitenciária, assumiu o cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal em 1993, pelo critério do 5º Constitucional. Em 1999, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje é o decano deste tribunal. Doutor Xavier de Aquino, seja muito bem-vindo. Na primeira rodada, depois eu abro o microfone para o senhor fazer as suas considerações iniciais. Na sequência aqui, nós temos o professor doutor Jacques Reolon, advogado, vice-presidente da Jacobi e Reolon Advogados Associados, presidente da Associação Nacional dos Advogados nos Tribunais de Contas do Brasil, ANATRICOM, bacharel em Direito e em Economia, doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito, especialista em Direito Administrativo, professor, consultor e palestrante, ex-membro das comissões do Terceiro Setor e Advocacia nos órgãos de controle da OAB Distrito Federal, coautor de vários livros: Lei Anticorrupção Empresarial, Aspectos Críticos à Lei 12.846, Regime Diferenciado de Contratações Públicas, Aspectos Polêmicos em Licitações e Contratos, Organizações Sociais, OCIPs,
organizações estaduais e entidades de autogestão, conselhos de fiscalização, direito completo, liberação dos jogos de azar, cassinos e loterias no Brasil, especialista em licitações e contratos, RH, tomada e prestação de contas anuais, tomadas de contas especiais, auditorias e fiscalizações do controle interno e externo. Ocupou diversos cargos em tribunais de contas e no Ministério Público de Contas, é atuante em temas relacionados à gestão pública, como advocacia e consultoria nos tribunais de contas, órgãos de controle interno, administração pública e advocacia, em temas relacionados a licitações e contratos públicos, nas mais diversas formas no âmbito do judiciário. Na sequência, nós temos aqui a nossa professora doutora Eliane Passarelli, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, advocacia e exemplo de representatividade feminina em vários aspectos da sociedade. Com 16 anos conquistou seu primeiro emprego e começou uma carreira de grande sucesso que soma mais de 40 anos. Sua experiência e carreira como promotora de justiça é marcada por importantíssimos trabalhos de prestação de serviços à sociedade, atuando em casos de grande repercussão nacional. Por 25 anos, dividiu seus conhecimentos com alunos da PUC São Paulo, onde lecionou. Atualmente é coordenadora da Universidade Brasil, Polo Caieiras, e professora da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Na TV, a promotora tem uma participação efetiva, constantemente é convidada a participar de programas televisivos para abordar temas de grande importância, como violência doméstica e outros crimes que chocam a sociedade. Em participação no programa Super Pop da Rede TV, Sônia Abrão elogiou a promotora, então promotora na época. Ela é uma grande brasileira, ela é uma grande mulher. A gente aprendeu a admirar a Procuradora de Justiça do Estado de São Paulo, Eliane Passarelli, trabalhando com ela, disse a apresentadora de A Tarde é Sua. A experiência e participação efetiva de Eliane Passarelli nestes debates são de extrema importância, além de mostrar que a mulher está conquistando seu lugar de direito na sociedade, mesmo que a passos lentos. Traz também uma segurança maior para outras mulheres que podem ver na procuradora o exemplo de que lugar da mulher é onde ela quiser estar. E, por final, temos aqui o nosso desembargador Arnoldo Camanho de Assis, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dr. Camanho é graduado em Direito pela Universidade de Brasília, onde cursou o mestrado em Direito e Estado. Pós-graduado em Direito do Consumidor pela Universidade de Coimbra, Portugal. Extensão universitária em Direito Internacional Público e Privado na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda. Professor de Direito Processual Civil na Escola de Magistratura do Distrito Federal, no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e na Faculdade ATAMI. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e do Instituto Brasileiro de Direito da Família, IBDFAM. Membro fundador e ex-presidente da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, ABPC, acadêmico titular da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, ABRACE, ocupante da cadeira número 12 do Colegiado Acadêmico de Ciências Jurídicas. E, para finalizar, um breve currículo deste que vos fala, Vladimir Viveiro, mediador, advogado e professor universitário, formou-se em Direito na Universidade de Brás Cubas, UBC de Mogi das Cruzes, em 1987, é atuante como advogado desde 1990, sócio nominal dos escritórios jurídicos Viveiro e Viveiro Advogados em São Paulo e Pereira, Vaccaro e Viveiro Advogados no Rio de Janeiro. Professor universitário da Universidade 9 de Julho, Uninove, em São Paulo, desde 1995, tendo lecionado diversas disciplinas de direito,
para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito. Foi procurador jurídico do município de Santana de Parnaíba de 96 a 2009, tendo atuado como parecerista nas áreas administrativa e tributária, no atendimento à população carente, em especial às vítimas de violência doméstica, e como instrutor no curso de formação de guardas municipais daquele município. Professor convidado da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, conselheiro Eurípides Salles, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Autor dos livros Orçamento Público e Cidadania e do livro infantil Cauê o Duende, que concorreu a um dos prêmios da literatura infantil em 2010. Feitas as apresentações, eu vou então agora abrir a palavra para os nossos apresentantes, para que façam suas considerações iniciais desse momento que, para nós da Abrace, é um momento histórico e que, com certeza, entrará para o registro nos nossos anais da academia. Eu quero aqui deixar registrado que nós estamos com 18 pessoas presentes em sala e, obviamente, aos poucos as pessoas vão chegando um pouco mais. E quero pedir para que todos aqueles que estejam presentes, que não se esqueçam de entrar no chat desta mesa redonda, colocar lá seu nome completo e seu endereço eletrônico, seu e-mail, porque a Academia Abrace, ela vai providenciar um certificado de participação de todos que assistiram a essa mesa redonda e também vai diplomar com um diploma de mérito a todos os apresentantes. Então, inicialmente, vamos apenas por uma questão de cavalheirismo, eu vou abrir a palavra para a doutora Eliana Passarelli. Bom, eu quero saudar os acadêmicos, colegas, dizer que esse currículo que deram meu aí é muito generoso, e, na verdade, não fui eu que fiz, né? Mas extremamente generoso comigo. Dizer que é uma honra estar aqui com os senhores, é um inestimável trabalho que todos prestam à sociedade neste momento. Então, eu me sinto muito honrada em aqui estar e poder trocar informações com todos os presentes. Sintam-se todos abraçados. Eu acho que deu algum problema, Noel. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Mas, enfim, sintam-se todos abraçados e podemos. Eu me sinto muito honrada, mais uma vez, em poder estar com os senhores. Boa noite. Deu um pequeno probleminha, uma pequena cortada no som, mas já voltou. Já voltou. Mas deu para ouvir bem, doutora Eliana. Obrigada. Deu para ouvir bem. Bom, na sequência, eu vou abrir a palavra, então, para o doutor Xavier de Aquino, nosso decano do TJ de São Paulo. Doutor Xavier, precisa só liberar o seu microfone. Boa noite a todos. É com muita satisfação que participo dessa mesa redonda e vejo mais como um bate-papo, porque somos todos amigos, colegas, e não vejo como dar aula. Não é esse o intuito dessa minha estada nessa reunião. E passo a palavra ao doutor Vladimir. Muito obrigado, doutor Xavier de Aquino. Eu estou recebendo um pouquinho eco. Deixa eu só... melhorou. E na sequência, então, nós vamos passar a palavra para o nosso desembargador, doutor Camanha.
Camanho, desculpe. Bem, doutor Vladimir, desembargador Xavier de Aquino, meu colega do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutora Eliana Passarelli, procuradora de Justiça, doutor Jacques Reolon, meu colega de curso de mestrado. É uma satisfação estar aqui com todos. Queria só fazer um registro. Eu tinha falado no início da proximidade que eu tinha em relação ao doutor Jacques Reolon, e eu já disse a origem dessa proximidade, mas eu quero dizer em relação ao desembargador Aquino e à doutora Eliana Passarelli, eu tenho um carinho do desembargador Aquino. O Vladimir leu um pequeno trecho do seu vasto currículo, e eu vi que ele é egresso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ocupa honrosamente uma cadeira de desembargador na Corte de Justiça do Estado de São Paulo, egresso do valoroso Ministério Público paulista. E a doutora Eliana, claro, como procuradora de Justiça, também integra as fileiras do Ministério Público de São Paulo. Eu tenho um carinho, viu, desembargador Aquino, doutora Eliana? Eu tenho um carinho que eu costumo dizer que é fraternal pelo Ministério Público, e nisso não vai qualquer exagero. Eu tenho um irmão que é membro do Ministério Público Federal, subprocurador-geral da República, Alexandre Camanho, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República por 2 mandatos, 4 anos. Então, eu tenho verdadeiramente um carinho fraternal pelo Ministério Público. Eu mesmo sou egresso, eu sou desembargador, mas ingressei na carreira da magistratura, né? O meu concurso é de 1989 e fiz carreira como juiz desde aquela época e tenho assento no Tribunal de Justiça do DF a partir de 2008 como desembargador. Mas é só para deixar registrada essa minha simpatia, esse meu querer bem, essa minha fraterna admiração pelo Ministério Público, de onde é egresso o desembargador Aquino, e aqui pertence a doutora Eliana Passarelli. A minha saudação a todos, o meu renovado abraço para o meu amigo doutor Jacques Reolon e o doutor Vladimir, que está conduzindo aí o nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Camanho. Mais uma vez, seja bem-vindo. E, na sequência, então, agora eu passo a palavra para o doutor Jacques Reolon para as suas considerações iniciais. Doutor Vladimir, boa noite. Obrigado pelo convite. Um abraço para o doutor Xavier, doutora Eliane, doutor Arnoldo, sempre elegante, gentil, como sempre. Eu noto que temos um ponto comum também. Eu jamais fiz concurso para o Ministério Público, mas tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público de Contas, aqui no Distrito Federal. E um dos livros que eu escrevi sobre o terceiro setor, que está saindo a 2ª edição agora, o embrião do livro foi um artigo, e eu acho que é muito famoso esse artigo, do Ministério Público de São Paulo sobre o terceiro setor, quando se discutia bastante a questão das organizações sociais. Esse artigo, na época, me deixou bastante curioso sobre esse assunto, comecei a estudar, trabalhar com várias organizações sociais e acabei escrevendo um livro sobre o terceiro setor. Minha área de atuação é a área voltada à gestão pública, então, especificamente em relação à Covid, trabalho bastante em tribunais de contas, no judiciário, com a gestão pública, as compras públicas e etc. É um privilégio estar aqui com os senhores. Era isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco aqui, com certeza engrandecendo o conhecimento de todos com sua experiência, suas pesquisas e seus pontos de vista. Bom, partindo para a nossa segunda parte de nossa mesa redonda,
A questão que eu tenho a colocar aos senhores é a seguinte: nós estamos há 70 dias vivendo uma situação nunca antes vivenciada aqui no Brasil, né? Talvez nem mesmo em épocas mais remotas aí, quando houve a questão aí da gripe espanhola, não chegou a tamanha situação que nos colocou realmente prostrados. Né? Nós temos visto que, tanto da parte dos tribunais, tem existido um trabalho de louvor no sentido de fazer com que os processos continuem dando os seus andamentos próximos da normalidade e que a prestação da tutela jurisdicional não fique a desejar, assim como está ficando a questão da economia, por exemplo. Né? Muitas pessoas que dependem de suas atividades, até mesmo para sobreviver no dia a dia, estão encontrando muita dificuldade em função dessa situação pandêmica que nós estamos enfrentando, e a área jurídica, às vezes, ela é chamada para solucionar diversas questões. Né? Nós temos visto questões envolvendo demissões em massa, temos visto questões envolvendo cumprimento de obrigações daqueles que, por algum motivo, tiveram seus meios de receita cessados ou diminuídos drasticamente. Então, a ideia dessa mesa redonda seria exatamente para isso, para que nós pudéssemos discutir alguma coisa sobre os aspectos jurídicos nós citamos em nível constitucional, porque, obviamente, todos sabem a força que tem a nossa Magna Carta como a principal lei e base de todas as leis infraconstitucionais em tempos de pandemia. Então, eu havia programado uma sequência aqui, e como nós já demos um início a uma sequência com a doutora Eliana, eu vou passar a palavra para ela, para que ela nos diga, né, como é que o Ministério Público tem visto essas questões de limitações, às vezes exacerbadas, das liberdades individuais, diante desse quadro pandêmico, né, e o que é que o Ministério Público possa estar fazendo no sentido de contribuir para que essa situação se torne menos grave como tem sido até o momento. Doutora Eliana? O microfone está fechado ainda. Deixa eu ver se eu consigo ajudar a abrir por aqui. Agora abriu. Bom, existem algumas ações que o Ministério Público está bem à frente e tomando algumas providências que eu acho fundamentais. A primeira delas é em relação à saúde pública. O Ministério Público do Estado de São Paulo já conseguiu arrecadar mais de 15 milhões em relação a bens que estavam apreendidos em processos criminais. E isso a saúde. Isso eu acho fundamental. Isso lá, os números já devem estar alterados, porque isso foi logo no início da pandemia. Então, os promotores de justiça que hoje trabalham na área da saúde estão com essa preocupação no sentido de ajudar, né, o erário público. De outro lado, os promotores também estão muito atentos em relação a esses abusos, porque são verdadeiros abusos, né, como bem o senhor colocou, no direito de ir e vir. Então, duas ações civis públicas foram ajuizadas. A primeira delas em relação... a segunda foi ao rodízio. A primeira, eu não me recordo,
mas era em relação também a alguma eu não vou conseguir me lembrar, só se os senhores me lembrarem. Em relação por outro lado, eu acho que da minha parte, né, vendo como procuradora de justiça, há uma verdadeira corrida para que os nossos estabelecimentos quebrem, realmente. Eu acho que muitas falências advirão de tudo isso, exatamente pela impossibilidade de se trabalhar. Quando nós poderíamos, eu vejo, constitucionalmente, ir e vir, sim, né, com responsabilidade e onerando, digamos assim, os patrões, né, para que os seus funcionários tivessem condições de trabalhar. Por outro lado, vejo com muita preocupação essa diminuição, que também é um direito constitucional de ir e vir, em relação aos trens, em relação aos trens de metrô, em relação aos ônibus, diminutas, né, são as frotas, para o mesmo número de funcionários que precisam trabalhar. Então, é outra forma de se criar, né, uma nova, digamos assim, uma nova forma de se adquirir o vírus. Eu vejo isso com muita preocupação. O Ministério Público está à frente, sim, de todas as formas, né, tentando aí todos os dias em pequenos municípios, grandes municípios, na própria capital, tentando fazer o seu papel. Mas, convenhamos, todos os dias nós temos uma novidade de natureza administrativa. Então, está difícil, sim. Que ótimo, doutora Eliana. Deu para ter exatamente uma boa noção de como o Ministério Público está enfrentando essa situação pandêmica. E, com certeza, São Paulo tem sido bastante profícuo em mexer com as questões de ordem legal e constitucional, né? Maravilha. Mas muito bem, daqui a pouquinho voltamos com a doutora. Eu queria ouvir agora da parte de um advogado, né, doutor Jacques, quais são os principais desafios que a advocacia vem encontrando nesse momento de quarentena, de pandemia, de isolamento social e, obviamente, de alguns excessos que estamos vendo serem cometidos aí e amplamente noticiados no dia a dia. Doutor Jacques? Seu microfone está fechado, doutor. Agora abriu. Opa. Eu vou aproveitar para provocar os desembargadores, doutor Vladimir. Eu acho que o grande desafio vai ser do judiciário. É uma época agora que foi editado um plexo normativo bastante detalhado, com abordando inúmeras questões, né? É um direito transitório, né? E temos aí um fato que justifica a edição dessas normas todas, que é um evento da natureza, ou seja, tem incidência direta sobre a definição da responsabilidade dos atos e fatos aí que decorrerem dele. Então, nós vamos ter muito trabalho pro judiciário. São questões extremamente complexas. Para citar o exemplo, a decisão do Supremo, agora do ministro Barroso, né, sobre a medida provisória 966, que flexibiliza a responsabilidade do agente público, ela foi até um pouco alvo de críticas, mas eu acho que o ministro Barroso ele apenas fez uma leitura da medida provisória conforme a Constituição. Então, só rememorando aqui rapidamente, a medida provisória, ela considera como elemento para a definição da responsabilidade do agente público o erro crasso, o erro grosseiro. E o ministro estabeleceu na sua decisão que erro grosseiro é aquele erro que desconsidera orientações técnicas, por exemplo, vinculadas à saúde. É uma leitura que eu acho que seria natural ao judiciário quando se enfrentasse o tema e etc. Então,
em termos, por exemplo, de compras públicas, né? As compras públicas vão ser, por muito tempo, objeto de discussão no Judiciário. O Ministério Público, né, doutora Eliana, vai se debruçar muito sobre isso, né? Principalmente a questão da formação dos preços, que muitos dos insumos da saúde, vários são importados de países distintos, então tem uma lógica de formação de preço distinta do mercado nacional. Isso vai ser objeto de muito trabalho também. Eu penso que a questão, por exemplo, da administração pública, em termos de funcionamento da administração pública, eu diria que o judiciário, não é porque eu estou à frente de 2 desembargadores, foi das instituições do Estado brasileiro que melhor respondeu com mais eficiência. Nós nunca tivemos tanta produção de decisão judicial em curto espaço de tempo agora. E aí, às vezes, num tom de brincadeira com um ou outro juiz amigo, até pergunto, será que são os advogados nas suas sustentações orais que tomam o tempo de vocês? Mas, realmente, essa situação nos mostrou aí como o Estado responde às situações, e diria que o judiciário brasileiro respondeu assim de uma forma muito eficiente, né? Os tribunais de contas, que são objeto diário do nosso trabalho, também responderam com razoável eficiência, não estão no ritmo do judiciário, e são órgãos de fiscalização de ponta, deveriam atuar melhor, né? E eu acho que não atuaram nesse momento como deveriam. Basicamente, eu diria que essa situação hoje da Covid vai ser objeto de discussão jurídica muito intensa, porque ela é uma situação bastante complexa, principalmente na área de civil e na área de responsabilização pelos atos públicos. Que maravilha. Realmente é isso também que eu enxergo, né? A gente, às vezes, fica um pouco meio que perdido com uma avalanche de notícias que aparecem no dia a dia, principalmente as notícias oficiosas, porque a gente percebe também que a imprensa, de uma forma em geral, ela está voltada para um outro objetivo, né? E a gente sabe muito bem qual é o objetivo principal dela, e isso tem causado preocupação. E, com certeza, isso vai desaguar num grande volume de trabalho para os nossos promotores, nossos procuradores, que vai finalizar, com certeza, no judiciário, né? Aliás, o doutor Xavier de Aquino conversava comigo um pouquinho antes e estava me apresentando alguns números muito interessantes do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu deixei os 2 desembargadores para falar depois, justamente por causa disso, porque nós temos o doutor Xavier de Aquino no estado de São Paulo, que está tendo uma postura completamente diferente da postura que nós vemos que está sendo adotada em Brasília. Então, vamos ouvir o doutor Xavier de Aquino e, na sequência, ouviremos o doutor Camanho. Doutor Xavier? Na gestão do desembargador Geraldo Pinheiro Franco e do corregedor Ricardo Anaf, nós já julgamos 4,5 milhões de decisões. Eu trouxe anotado aqui, eu vou passar a leitura. Despachos de primeiro grau, 1.452.000. Decisões interlocutórias, 2.274.000. Estou desprezando as querelas. Sentenças, 533.000. Despachos de segundo grau, 161.000. Decisões monocráticas, 15.174. E acórdãos, 142.329 acordos foram editados desde do advento pandemia, e o Tribunal de Justiça caiu de cabeça. Hoje,
sessões são todas elas informatizadas, tudo em plataformas, ou na que estamos usando aqui, ou no BINS. A sustentação orais também é teleconferência. O órgão especial também faz teleconferência. Não há nenhum motivo para crítica a respeito do Judiciário de São Paulo, que caiu de cabeça no sentido de melhora da prestação jurisdicional. Muito obrigado, doutor Xavier de Aquino. São números realmente impressionantes, né, para esse período de 70 dias. Isso demonstra que nossos magistrados, juízes, desembargadores têm trabalhado aí com bastante afinco, né? E de repente, eu endosso a pergunta que o doutor Jacques tinha colocado, né? Será que são os advogados que atrapalham o andamento dos processos? Né? Não, com certeza não. O que eu tenho percebido, doutor Jacques, é que, na verdade, hoje nós estamos, com o advento da tecnologia, nós estamos ganhando muito em questão de tempo. Né? Por exemplo, quando eu saio daqui para ir para o meu escritório no centro do Rio de Janeiro, eu gasto 2 horas da minha casa até o centro e gasto mais 2 para voltar. Então, são 4 horas de trânsito que a gente acaba não produzindo muita coisa. Né? E nesse momento de pandemia, trabalhando em home office, né, a gente consegue produzir com muita mais celeridade e sem perda de tempo do que nos momentos de normalidade. Né? Temos percebido também que determinados deslocamentos para encontros e reuniões hoje são facilmente substituídos pelo sistema como nós estamos usando hoje. Né? Então, eu tenho feito uma coisa que eu nunca havia feito antes, eu tenho feito teleconferências com os meus clientes, praticamente todo dia eu faço 2, 3 teleconferências, assim como eu converso também com os meus associados, tanto de São Paulo quanto aqui do Rio de Janeiro, por teleconferência, para dar exatamente essa amplitude, porque uma coisa é falar no telefone, outra coisa é conversar e, de uma certa forma, mesmo que a distância, está aqui olhando o olho no olho de cada um dos interlocutores. Né? E isso, com certeza, faz com que a coisa se torne mais célere. Mas vamos ver o que acontece lá em Brasília. Né? Vamos ver o nosso desembargador Camanho, né? O que ele pode nos apresentar em termos da situação, se está próximo aí de São Paulo, se tem enfrentado outro tipo de dificuldade. Doutor Camanho, a palavra é sua. Obrigado, doutor Vladimir. Na sequência das informações que foram passadas tanto pela doutora Eliana, como pelo doutor Jacques Reulon, como pelo desembargador Xavier de Aquino, bom, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal é um tribunal bem menor, não é, que o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não sei o número exato, o desembargador Aquino certamente vai me corrigir, mas eu acredito que só de desembargadores, o TJ São Paulo deve ter uns 360, alguma coisa em torno disso. O desembargador Aquino, por favor, me puxe a orelha se eu tiver falado um número muito longe da realidade. Nós aqui no Distrito Federal somos só 48 desembargadores. Então, é um tribunal muito menor. Né? Eu não tenho ideia do número de magistrados de primeiro grau que tem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Deve passar certamente de 1.000 magistrados. Isso eu estou chutando, não sei mesmo. Mas aqui nós não chegamos a 400, 300 e pouquinho. Então, é um tribunal bem menor em comparação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal do Brasil, um tribunal superlativo, né, um tribunal à altura do Estado de que ele faz parte, né, um tribunal reconhecido pela quantidade das suas decisões e, sobretudo, pela qualidade dos seus juízes e das suas decisões também. Mas aqui,
no DF, nós também temos tido muita felicidade nessa época de teletrabalho, em termos de poder mostrar para a sociedade números muito positivos em termos de processo, né? Nós temos só de decisões monocráticas proferidas pelos desembargadores e pelos juízes de primeiro grau, são mais de 180 mil decisões. Sentenças e acórdãos são 50 mil e pouquinhos. Isso do dia 16 de março até o dia 17 de abril, dá 2 meses. E os atos que foram cumpridos pelos serventuários da Justiça, né, em cumprimento às determinações judiciais, passa de 3 milhões e 100 mil atos. Então, isso em 2 meses, né, em regime de teletrabalho. Eu não chegaria a cometer a ousadia de brincar, como fez o doutor Jacques Teolon, que brincou porque é advogado, que pode fazer isso, e dizer que os advogados estão atrapalhando, muito pelo contrário. Os advogados estão sendo muito compreensivos com a justiça, com as nossas deficiências, então estamos todos procurando esse mesmo barco, né, em que nos encontramos, para achar sempre as melhores soluções para esse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Mas eu pessoalmente estou muito impressionado com a qualidade do teletrabalho do Poder Judiciário, porque não é só o de São Paulo, não é só o do Distrito Federal, é o do Rio de Janeiro também. Eu tenho um queridíssimo amigo que é desembargador lá, muito conhecido na área processual, o desembargador Alexandre Freitas Câmara, que é um irmão que eu tenho lá no TJRJ, que também está me dando esses dados muito positivos sobre a atuação do Poder Judiciário fluminense, que é o meu estado natal, por sinal, né? Por isso que eu tenho essa proximidade também com o Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Minha preocupação, viu, desembargador Aquino, doutor Jacques, doutor Eliana e doutor Vladimir, é que a gente vai se acostumando com o teletrabalho e vai se impressionando positivamente com esses números. Daqui a pouco ninguém vai querer mais fazer sessão presencial, ninguém vai querer sair mais de casa, vai querer todo mundo ficar em casa mesmo, que acaba sendo melhor do que enfrentar trânsito, do que enfrentar o perigo das ruas. Está funcionando bem, né? Essa preocupação de a justiça estar funcionando, de as instituições estarem funcionando, a OAB cumprindo seu papel, os advogados, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Nós estamos conversando aqui sobre aspectos jurídicos constitucionais em tempos de pandemia. E um dos direitos garantidos, não é, pela Constituição é exatamente o direito de acesso à justiça. Lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça à direito. E eu eu tenho certeza de que, a partir desses números que nós estamos observando, né, nós estamos dando todos, a justiça de primeiro grau, estadual, qualquer estado, do DF, federal, trabalhista, a justiça de segundo grau, a terceira instância, se é que a gente pode chamar assim, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, está dando uma resposta muito positiva às demandas que vêm chegando. Venham elas por parte do Ministério Público, também está cumprindo um belíssimo papel nesse cenário complicado, venham elas por parte da advocacia, que também está exercitando o seu papel também com muita dignidade. Então, por enquanto, fico por aqui, acho que é isso. Depois a gente provoca outras discussões sobre esse tema. Muito obrigado, desembargador Arnoldo Camanho. Eu gostaria de registrar que nós estamos com 23 pessoas na sala, são 21 horas e 5 minutos, e também gostaria de alertar aqueles que chegaram depois de não se esquecerem de colocar no chat o nome completo e o e-mail para que a Abrace providencie o certificado de participação
nesta mesa redonda que nós estamos desenvolvendo. Bom, eu vou partir agora para uma provocação, né? mais uma provocação. Embora estejamos enfrentando uma questão indiscutível de saúde pública, nós temos percebido que essa questão de saúde pública ela acabou ganhando uma grande dose de politização. Sem adentrar a aspectos ideológicos, né, eu gostaria de perguntar para a doutora Eliana como promover a justiça, como promotora, como procuradora de justiça, né, e não correr o risco de cair nas armadilhas das ideologias que estão exacerbadas ao extremo, né, e fazendo com que, às vezes, determinadas condutas administrativas sejam colocadas em dúvida ou colocadas em xeque perante a sociedade. Como fazer essa promoção de justiça, doutora Eliana? Ok. Eu só consigo, acho que, microfonar quando eu estou ao contrário. Bom, realmente, olha, de todos os países em que eu assisti a história da pandemia, todas as notícias, né, que a gente tem, aqui foi a única nação que eu vi essa politização que, desculpem, eu vou falar um termo meio forte, que beira a politicagem, né? Nós estamos vendo uma ascensão, digamos assim, de brigas políticas por cargos futuros, pleitos futuros, né? Possibilidade de se ter o impeachment, e realmente fica muito difícil. Eu acho que os ministérios públicos, federal, estadual, militar, tem que ficar muito atento, militar federal, tem que ficar muito atento, todos devem ficar muito atentos a essa realidade, né? Realmente, doutor Viveiro, o senhor falou uma coisa muito certa. Nós não podemos entrar nessa briga de política. E nós aqui, infelizmente, desobedecemos, temos a ordem pública, fica tudo à mercê do bom senso de quem ouve, né? Os meios de comunicação colocando as coisas, às vezes, de maneira que estraçalha, digamos assim, o direito como um todo, outras emissoras que não dão a menor, né, de importância em relação a esse momento que nós estamos vendo, que é absolutamente anormal na vida de todos. Eu passei mas que realmente precisam dos seus trabalhos, precisam sair, porque nós estamos no conforto dos nossos gabinetes, né, virtuais. Essa que é a verdade. Mas não é. Doutora Eliane, a senhora está tendo uma dificuldade. Eu estou muito preocupada com isso, e eu acho que essa briga política foi. Eu estou tendo. Doutora Eliane, o seu som está cortando bastante. Até o momento que a senhora estava falando sobre os cuidados, estava perfeito, mas de repente começou a pipocar. Se a doutora conseguir retomar a partir daí, né? Ou se quiser fazer um exercíciozinho de sair da sala e retornar, de repente a conexão melhora. A senhora fique à vontade. Estou para outra. Realmente está cortando muito mesmo o som da doutora Eliana. Então, eu vou pedir para a doutora Eliana tentar uma reconexão e voltar na sequência, porque o que a doutora estava falando é de suma importância. Eu vou só fechar, então, o microfone da doutora Eliana, porque realmente ela está tendo dificuldades
e a gente não está conseguindo sequer ouvir as expressões que ela tem apresentado. Mas, na sequência, a gente retoma, ela está tentando a reconexão. Mas vamos lá, doutor Jacques, o senhor como advogado, atuante, né? Obviamente, o advogado não tem bandeira, o advogado não tem partido, o advogado ele é apenas aquele que fala pelo cliente, advocare, né? Fala pelo cliente, tem por obrigação de dar a orientação do melhor direito, mas quando o cliente insiste, ele ou abre mão do seu patrocínio ou ele fala aquilo que o cliente realmente quer dizer. Qual é a postura que o senhor enxerga hoje com esse aspecto desta politização exacerbada desta questão de saúde pública, que realmente é uma questão de extrema importância para todos nós? Bom, o que eu tenho notado, doutor Vladimir, é que a politização maior ela fica para os executivos. Eu tenho notado que isso nos poderes executivos da União como dos estados realmente é algo evidente. Agora, eu diria que no âmbito, por exemplo, dos tribunais de contas do Brasil, área que eu atuo bem, tribunais de contas do Brasil, o poder judiciário, ele pode ter uma ou outra questão até que possa ser alvo de uma crítica ou outra, mas se nós formos analisar, a sociedade brasileira, nós temos uma quantidade maior de advogados, o poder judiciário é mais eficiente, as pessoas têm mais meio de acesso ao judiciário, felizmente as questões de ordem política elas podem ser mais discutidas. Então, eu diria que hoje essa politização eu não vejo tanta no judiciário, né? Como, por exemplo, eu vejo na minha ordem dos advogados. Então, eu vejo que hoje a instituição OAB ela é mais politizada e talvez aí ela seja também politizada por uma decisão talvez até um pouco equivocada do Supremo, que não coloca a OAB sob controle, por exemplo, no uso dos recursos, das anuidades, sob controle, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, prestação de contas, etc. Então, eu acho que a questão, dando um exemplo prático aqui, a questão a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi extremamente criticada na mídia como uma invasão da independência das instâncias, etc., eu acho que aquela questão ali, por peculiaridades ou outras, se analisado ao pé da letra, por exemplo, os elementos de formação do ato administrativo e até por um juízo de prudência do magistrado, eu não vi aquele estardalhaço todo naquela decisão. Desculpe a expressão. E aí, falando agora, me imiscuindo um pouquinho na área processual, que é de domínio do mestre Arnoldo, hoje o judiciário, por exemplo, funciona com compliance, uma espécie de compliance, que é o artigo 489 do CPC, ou seja, os magistrados aí, e eu acho que até leva a uma estandartização em excesso do judiciário, vinculado a precedentes, né? Vinculados à motivação da sentença, né? Então, quer dizer, que sempre foi, mas agora de uma forma mais rigorosa. Então, vejo que essa politização hoje ela é mais no executivo. No judiciário eu vejo poucos exemplos, nos tribunais de contas também, que eu trabalho muito, não vejo isso de uma forma muito evidente, não. E apenas aproveitando a sua fala, doutor Jacques, e como o senhor aí é um grande atuante na área dos tribunais de contas, né? O senhor já tinha adiantado um pouco antes, espera-se muito trabalho futuro com relação a esses abusos das aquisições sem licitação, ou isso vai se fazer de conta que correu tudo bem e vai ficar para lá? Eu acho, doutor Vladimir, que vai haver muito trabalho, por um detalhe. Eu acho que, extrapolando uma discussão doutrinária que existe, que é a questão do que prevalece, é o interesse público ou o interesse individual, e o interesse individual à saúde,
né, que o Estado tem que prover a saúde, nós saímos um pouco desse campo e analisamos o magistrado, né, como um cidadão comum, um ser humano. É muito difícil uma decisão que você possa colocar em risco a saúde, não só de uma, mas de várias pessoas, nesse momento, para obstar, por exemplo, uma contratação de um equipamento de proteção individual para médicos, enfermeiros ou etc. Então, acho que essa postura, não só do judiciário, como dos tribunais de contas, de uma certa cautela agora com as contratações públicas, de certo modo, é justificável, né? Porque entre o risco à saúde como direito fundamental da Constituição e algo que tem um conteúdo moral relevante, né? E um suposto interesse público na economicidade, na eficiência da contratação, eu acho que deve prevalecer sempre o primeiro, que é o interesse à saúde. No momento posterior, isso vai ser discutido a miúde, sabe? Essa é a minha visão. Muito trabalho, com certeza. Sim, bastante. Bom, eu agora vou passar a palavra para os nossos desembargadores, mas eu queria também provocar o pessoal que está aí na nossa assistência, os nossos participantes, que aqueles que tiverem alguma questão que queira suscitar, escrevam no chat, que a gente identificando aqui a questão, a gente passa para alguns dos nossos apresentantes exatamente a questão que venha fazer eco à nossa proposta, que é a discussão dos aspectos jurídicos constitucionais em época de pandemia. Muito obrigado, doutor Jacques. Doutor Xavier de Aquino, como fazer com que os nossos magistrados não caiam nas ciladas da politização da saúde pública em época de pandemia? Antes de comentar a respeito da sua pergunta, eu me olvidei de fazer um comentário sobre uma resolução número 9 de 2020, que o Judiciário Paulista, além de contribuir com a sua prestação jurisdicional, dando a cada um o que é seu com igualdade, ele também está contribuindo diretamente ao destinar a pena pecuniária para os hospitais e pronto-socorro. Interessante, muito, muito interessante isso. Mas a pergunta mesmo, qual era? Qual a orientação que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem dado a seus magistrados no sentido de não caírem nas armadilhas dessas politizações das questões de saúde pública? Isso é muito individual. É difícil dar uma orientação geral para um desembargador, mas, via de regra, as decisões são comedidas. O juiz deve julgar com os pés no chão e os olhos na realidade. Muitas vezes ele julga com os pés no chão, mas nem sempre com os olhos na realidade. Então, precisa adequar, precisa encontrar o lugar comum para bem distribuir a justiça em São Paulo e no Brasil. Que beleza. Eu vou até anotar essa frase que eu achei interessante, viu? Não apenas estar com os pés no chão, mas também estar com os olhos na realidade. Isso é de uma profundidade fantástica. Obrigado, desembargador. Desembargador Arnoldo Camanho. E em Brasília? Existe também esse aspecto da individualidade de cada um? Ou existe alguma orientação mais específica de que os julgadores, de uma forma geral, se atentem às armadilhas da politização da saúde pública? Doutor Vladimir, assim como já pontuou o desembargador Aquino, não existe aqui, por parte do Tribunal de Justiça do DF, qualquer orientação para que se decida
nesse ou naquele sentido, com esse ou com aquele outro viés, ou pensando nisso, ou nesse colorido político, ou nesse outro, não, claro que não. O juiz decide com a sabedoria que ele tem, e duas coisas podem acontecer: a parte ficar satisfeita com a decisão, ou a parte não ficar satisfeita com a decisão. E aí, para isso tem recurso, né? Para isso existem os tribunais, mas não há uma orientação geral, nem seria uma intromissão, me parece, muito grande na própria independência do magistrado, né, de qualquer grau. Agora, uma coisa que tem me incomodado não é nem a politização das decisões, que eu acho que não há. Quer dizer, pelo menos no geral, não há. Como regra, não há. Mas não posso deixar de fazer um registro, e não falo assim da atuação do Poder Judiciário, não é isso, mas nós vivemos num tempo de muita polarização. Claro que também de politização, mas de polarização. Eu me lembro, eu não tenho nenhum pendor para esse partido, para aquele outro partido. Aliás, aquela regrinha que é de todos conhecida, a vedação constitucional de um magistrado exercer atividade político-partidária, se fosse para mim, nem precisaria, porque eu não tenho nenhuma, não exerço nada, não tenho nenhum, enfim, não me interessa, enfim. Agora, isso não me impede, né, de perceber algumas coisas. Eu me recordo que na época em que o ex-presidente Lula estava sofrendo aqueles processos criminais lá na Vara Federal de Curitiba e tal, era réu no processo criminal, veio a ser condenado, e a Operação Lava Jato, como um todo, revelou um esquema, segundo dizem os autos, não sou eu que estou falando, um esquema de corrupção enorme, imenso, gigantesco, e muitas pessoas foram presas e tal. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que os seguidores, os apoiadores do ex-presidente Lula, nunca viram nenhuma prática de qualquer ato irregular, ou ilícito, ou criminoso, por parte dele, ou por parte de qualquer daquelas pessoas que estavam envolvidas, segundo dizem os autos, naqueles ilícitos. Muito bem. E eu ficava me perguntando, não é possível? Que espécie de... Isso virou uma seita, porque é como se fosse uma religião. Você é um dogma, ou você acredita, aquilo é praticamente um santo, ou não comete nada de errado, né? E agora nós estamos passando por uma situação que é a mesma coisa com o sinal trocado. O atual inquilino do Palácio do Planalto, da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, ele também não comete nenhum equívoco. Aqueles que o apoiam não veem nunca, em tempo algum, a prática de qualquer ato que seja minimamente desarrazoado. Então, então, é assim, ou você está... Me lembro, aqui, eu gosto muito de cinema, sabe? Todos aqueles que lêem aquelas letrinhas do fim do filme, aquelas que vão subindo, presta atenção naquilo, eu sou meio... Enfim, mas eu gosto muito de cinema, da história do cinema, de filme, de enredo, de edição de som, música, e todo mundo conhece aqui um filme que é vencedor de 11 Oscars, 1959, Ben-Hur, estrelado pelo Charlton Heston, tal, aquele famoso da corrida de bigas, aquele do judeu que virou príncipe judeu, e a ideia foi invadida pelos romanos e tal. O começo do filme fala exatamente dessa invasão, né? Os romanos, por onde passaram, levaram a luz e tal, mas naquela época
foi meio que um massacre e tal. E no começo do filme, o Ben-Hur, Judá Ben-Hur, que era o nome do personagem, ele reencontra um antigo amigo de infância, judeu também como ele, que tinha virado, entre aspas, um oficial do exército romano. Então, Ben-Hur continuava judeu, e esse oficial do exército romano, general, não me lembro, era um ex-judeu, se é que é possível isso, que virou romano. Então, se encontram, é aquela festa, e o general Messala é o nome do personagem. Vai almoçar ou vai jantar, não me lembro direito, na casa do Ben-Hur, encontra a mãe do Ben-Hur, a irmã do Ben-Hur, e é aquela festa e tal. E no meio dessa refeição, os dois têm uma discussão política. E discussão política nunca dá certo, né? Os almoços de família, às vezes, têm ficado estragados exatamente por causa dessas discussões, desses debates políticos. Começou a falar de política, futebol e religião, levanto e vou embora, porque não vai dar certo. Mas nesse filme, durante essa refeição, em que está lá o Ben-Hur defendendo os judeus, e o Messala, que era judeu e virou romano, cada um defendendo o seu ponto de vista, que evidentemente eram conflitantes. E aquela discussão vai aumentando o tom, vai subindo o tom, até que o Messala, que agora é romano, vira para o Ben-Hur, às alturas os dois já em pé e brigando pelos seus pontos de vista. O Messala vira para o Ben-Hur e fala assim: olha aqui, quem não está do meu lado está contra mim. Que é uma frase que define uma série de momentos atuais pelos quais nós estamos passando. Então, é mais ou menos assim, até um dia desse, alguns personagens do nosso cenário, talvez político nacional, eram praticamente super-homens. De uma hora para outra, viraram traidores da pátria. Isso aconteceu com A, vai acontecer com B, com C, com D, com E, e vai ficando assim, né? Essa polarização é que me incomoda. Não é a politização das decisões, é a polarização pela qual nós estamos passando. Isso é que é uma coisa que me preocupa enquanto sociedade, porque eu acho que isso vai fazer com que algumas amizades boas se acabem, né? Alguns relacionamentos familiares fiquem estremecidos, porque o Salvador Aquino sabe disso com mais propriedade até do que eu, porque é mais antigo do que eu, no convívio do colegiado. O colegiado você aprende a tolerar a opinião contrária. Eu costumo dizer, lá no meu tribunal, que a vivência do colegiado é uma competição de gentilezas. Ganha quem for mais gentil. Não vem gritar comigo, não, porque entre a força do argumento e o argumento da força, eu prefiro a força do argumento. E, às vezes, a gente vence com o nosso argumento, e, às vezes, a gente fica vencido. E todo mundo convive bem com isso. Mas nós estamos num período em que ou você concorda ou você é massacrado. Hoje mesmo, na página da Globo.com, tem vários sites de notícias, mas agora à noite saiu uma notícia de que os jornalistas da Globo resolveram não mais fazer cobertura daquela parada que o presidente Jair Bolsonaro faz quando sai do Palácio da Alvorada para falar com aquele grupo de apoiadores, com jornalistas e tal. Os jornalistas da Globo vêm sendo hostilizados, da Globo, da Folha de São Paulo e de outros veículos de comunicação, vêm sendo hostilizados pelo só fato de pertencerem a veículos de comunicação e expressam uma opinião que não agrada àqueles seguidores e ao próprio presidente. Então, é assim, ou você está do meu lado, ou você está contra mim. Essa é a teoria do Messala, do Ben-Hur, né? Isso é uma coisa que preocupa, essa polarização, esse radicalismo. Então, se o doutor Vladimir me permite, se os demais ilustres integrantes dessa mesa redonda também me permitem, eu gostaria de terminar essa minha participação nesse momento, dizendo, em tom de brincadeira, eu costumo dizer que eu sou radicalmente contra radicalismo. E eu acho que é assim que a gente brinca para tentar superar algumas coisas, sabe, doutor Vladimir? Então, não é a politização que me preocupa, é a
polarização. E vamos em frente. Que maravilha, que maravilha. Eu costumo brincar com os meus alunos e eu digo que a afirmação de que toda regra tem exceção, isso não é uma verdade, mas é uma grande falácia. Porque se toda regra tem exceção, nós vamos ter isso como uma regra. E quando nos depararmos com isso, nós vamos perceber que a exceção dessa regra é ter regra sem exceção. O que acaba exatamente demonstrando a falsidade da afirmação, né? É verdade. Então, gostei muito do ponto de vista do doutor, né? E é interessante que eu uso isso também muito em sala de aula com os meus alunos, porque eu sempre estou fazendo essas ligações, às vezes do direito, das regras jurídicas, com questões que já foram pontuadas em grandes filmes. Então, às vezes, eu cobro isso deles. Olha, vocês precisam também assistir bons filmes, assistir clássicos, assistir, às vezes, filmes que estiveram aí, não no aspecto comercial, mas no aspecto da discussão, né? E além disso tudo, eu também tenho participação dentro de uma instituição onde nós temos 2 pilares que são sagrados para nós. Um deles é esse exercício da tolerância. Sem tolerância, a gente não consegue nada. É verdade. Tá? O argumento da força realmente não vinga, não vinga. E a outra é que também nós temos um pilar da pesquisa da verdade. Nós temos por obrigação de sermos pesquisadores da verdade, da busca da verdade, não da nossa verdade, mas daquela verdade que para aquele momento se demonstra mais adequada a permitir que pelo menos a sociedade seja um pouco mais feliz ou menos infeliz. Muito obrigado por suas colocações, doutor Camanho. Eu acredito que a doutora Eliana Passarelli não conseguiu retornar, porque eu não estou vendo ela mais aqui na minha relação de presentes. Deixa eu só dar uma checada aqui. A doutora Eliana Passarelli voltou, ótimo. Voltei de outro lugar. Que bom. Então, doutora, vou devolver a palavra para a senhora terminar o seu raciocínio, que estava muito interessante. Eu não sei onde é que eu parei, mas, no fundo, me irrita profundamente, né? Como eu disse, nós estamos vivenciando um momento antes nunca visto, né? É o que eu falei. E, de repente, o desembargador falou uma coisa profunda, né? E o senhor também, a tolerância. Nós temos que tolerar, mas tolerar até que ponto? Né? Tolerar até em que momento a sociedade tem que se manifestar. Então, nessa situação, desculpe, eu estou com um pouco a bater, desculpe. Então, nessa situação, o que nós temos? Nós temos que ter a certeza que os ministérios públicos, eu só vou repetir rapidamente, estejam muito atentos, inclusive o Ministério Público Militar, que eu tive a honra de trabalhar. Então, neste momento, todos os ministérios públicos têm que atuar de maneira a dar condições de trabalho, de não permitir essa política, e que os direitos sejam abundantemente preservados. Nós não podemos tolerar qualquer tipo, né, de interferência política num momento tão sério que a sociedade precisa tanto de acalanto, né, precisa de realmente uma coisa que funcione nesse país. Essa que é a verdade. E eu acho que os pilares somos nós mesmos. O judiciário, o promotor de justiça, o advogado, que fazemos essa balança funcionar. Ainda me parece que é a única instituição que está levando a coisa a sério e está produzindo os seus resultados, né, doutora? Sem dúvida. Mas que maravilha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que nós todos que estamos, de alguma forma, tratando da justiça, estamos fazendo com muito talento, muita galhardia, né? Vendo os números dados aí pelo TJ do DF, vendo os números do TJ de São Paulo,
eu só fico triste de não ver os meus colegas, né, de não poder estar com todo mundo dentro das sustentações orais e poder conversar com todos. Realmente é uma pena, mas para isso tem a tecnologia, né? Nós da academia, por exemplo, sábado agora fizemos um chá da tarde num sarau literário. 5 poetas por 2 horas fizeram um trabalho maravilhoso de demonstração de seus trabalhos, de suas sensibilidades, e que tornou o sábado de muita gente um pouco mais ameno, né? Um pouco mais tranquilo. Mas é isso mesmo. Doutora, muito obrigado por ter concluído as suas observações. Eu agradeço. Eu tenho percebido que os nossos assistentes, o pessoal que está participando aqui, está meio envergonhado, constrangido, ninguém quis fazer nenhum tipo de pergunta, né? Embora estejamos aqui com 2 desembargadores, uma procuradora de justiça, um advogado renomado de Brasília, né? São pessoas que, como ficou demonstrado aqui, de extrema sensibilidade, né? Ninguém precisa ficar constrangido e fazer qualquer questionamento, tá? Vamos só ver se alguém aqui se aventura em perguntar alguma coisa. Eu vou deixar aberto aqui o chat para ver se alguém dá esse início, porque depois que o primeiro também pergunta, aí vem uma avalanche de questões, né? Enquanto isso, são 21 horas e 37 minutos, eu já vou começar a caminhar, então, para o nosso encerramento, e eu vou passar a palavra, então, para o nosso desembargador Xavier de Aquino, para que ele faça as suas considerações finais e deixe para os nossos ouvintes e espectadores a sua mensagem de fé, de esperança, voltando para a superação dessas questões pandêmicas e de crença de que realmente a justiça ainda há de prevalecer. Desembargador Xavier de Aquino, a palavra é sua. Nossa. Desembargador Xavier. Eu acho que ele está com o microfone fechado. Eu acho que ele, na verdade, caiu. Não está na relação. Então, eu vou passar essa pergunta, ou esse pedido, para o nosso desembargador do Distrito Federal, doutor Arnoldo Camanho, para que faça as vezes. Doutor Vladimir, acho que nós conversamos aqui sobre vários aspectos da atuação do advogado, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da contribuição que cada um vem dando em tempos de pandemia, da Covid-19, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, que é o processo civil. O que eu tenho visto ultimamente, nós vivenciamos um momento muito especial em termos de processo civil. A Justiça tem recebido muitas demandas que vão desde a questão tributária, desde a questões envolvendo suspensão de pagamento de aluguéis, de shopping center, questões envolvendo direito de família, regulamentação de visita de filhos nessa época, revisão de pensão, suspensão de pagamento de mensalidades escolares, autorização de viagem, enfim, contratos de compra e venda de imóveis, entregas de unidades imobiliárias, N mais uma demandas que vem chegando ao Poder Judiciário,
lado civil. Do lado penal, não vou nem falar, porque eu corro o risco de falar uma bobagem, sobretudo diante de uma procuradora de justiça experiente, como é a doutora Eliana Passarelli, que vai puxar também a minha orelha, porque não é minha área, e eu corro o risco de falar uma bobagem. Mas, em termos de processo civil, nós estamos vivenciando um código novo, agora a gente ainda pode falar que é novo, entrou em vigor em 2016, tem 4 anos e pouquinho de vigência, e o Código Novo instituiu como uma das normas fundamentais do processo civil o princípio da cooperação. Todos devem cooperar para que o processo alcance no menor prazo possível, solução de mérito. E é claro que cooperação tem um professor de processo civil do Espírito Santo, Marcelo Pacheco, que publicou um artigo muito interessante chamado O Processo Civil do Arco-Íris. E assim, olha, ninguém também é ingênuo a ponto de acreditar que o juiz vai sair de mão dada com o autor, passando por debaixo do arco-íris em direção ao processo. Não é cooperativo, não é isso. Mas a cooperação tem a ver com a força de trabalho conjunta, né? O juiz deixar de ser o protagonista da condução do processo e partilhar essa experiência com o advogado do autor, com o advogado do réu, com o Ministério Público. É um processo em que é como se fosse uma orquestra regida a várias mãos, não mais só pela mão do juiz, pelas mãos do juiz. E eu tenho visto que nessa época de pandemia, em que essas demandas vêm chegando ao Poder Judiciário, que essa ideia da cooperação, está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, exatamente no capítulo das normas fundamentais, tem se transformado também, de modo muito positivo, numa ideia de compreensão, não é só cooperação, mas também compreensão. Então, às vezes, o advogado entra com uma petição, faltou um documentozinho, o juiz avisa, olha, faltou isso. Em vez de simplesmente indeferir, não pode. Não provou? Não, mas, pô, essa época está difícil para todo mundo. Eu dou aí mais um prazo para você juntar o documento que está faltando. Faltou isso. Esse auxílio que todos estão... Às vezes, o juiz errou o negócio também, nem cabe embargo, recurso de embargo de declaração, porque recurso cabe contra a decisão. E o juiz proferiu um despacho, que evidentemente é irrecorrível, está escrito lá no artigo 1001, mas o advogado alerta o juiz, olha, excelente, faltou aqui um negocinho, e o juiz compreende aquela atuação do advogado, e vão todos, assim, num trabalho comparticipativo, para que essas demandas vão sendo respondidas da melhor maneira possível. Então, eu acho que o resultado positivo que a gente pode tirar disso tudo é esse esforço conjunto para que a prestação jurisdicional saia da melhor maneira possível. Sabe, doutor Vladimir? Então, fica o meu registro desse momento importante, olhar positivo sobre esse aspecto. Não sei se já é para eu agradecer aqui a participação, a possibilidade que eu tive de externar alguns pontos de vista e a alegria de debater ao lado dessas personalidades tão ilustres e de ter o debate conduzido de maneira tão elegante, tão firme e tão gentil pelo senhor, doutor Vladimir. Faço votos para que esses debates aconteçam com mais frequência, para que a nossa academia vá ocupando cada vez mais o papel que ela merece ocupar no cenário cultural brasileiro. É isso, me despeço com um abraço a todos. Muito obrigado, mas não se despeça ainda não, porque apareceu uma perguntinha aqui para o senhor. Né? Ah, é? A nossa participante aqui, Lumen Luz, ela fez a seguinte pergunta: polarização não é derivativa de politização? É uma pergunta interessante. A gente vê, por uma pergunta dessa, a gente percebe logo o excelente nível intelectual das pessoas que estão participando. Eu acho que talvez a exacerbação
radicalizada de uma politização. É que eu devia ter qualificado um pouco mais o modo como eu vejo a politização, é que eu vejo a politização como uma atuação com um colorido político. E a polarização é a exacerbação extremada, radical, de um querer, de um idolatrar, de um venerar. É quase que uma idolatria, é quase que uma santificação. A pessoa não erra, quem erra são os outros. Eu estou sempre certo, está todo mundo errado, sabe aquela história? Então, no meu modo de ver a coisa, acho que se eu talvez tivesse definido dessa maneira, tivesse ficado mais claro, e por isso o erro foi meu. Mas me parece que, se a gente entender que a politização é uma atuação com um colorido político, mas não radical, e a polarização é a exacerbação radicalizada, aí são coisas diferentes. Mas eu agradeço a inteligência da pergunta que foi feita. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Mas não há do que se desculpar, não, porque a colocação foi esplêndida. É aquela questão realmente que eu havia conversado com a doutora Eliana no aspecto da tolerância. Né? A polarização ela chega realmente muito próximo da falta desse exercitar da tolerância. Né? Mas, às vezes, também essa tolerância ela também não pode ser absoluta, né? Porque senão ela deixa de ser uma tolerância para se tornar uma conivência. É verdade. Né? E aí a coisa começa a ficar mais complicada. Mas fique mais um pouquinho por aí, doutor. Já claro, nós nos despedimos, tá bom? Ok. Doutor Jacques Reolon, eu gostaria de abrir agora o microfone para o senhor, para suas considerações finais, sua mensagem para os nossos ouvintes, no sentido aí de como podemos tornar essa nossa situação atual um pouco mais amena diante de tanto sofrimento que estamos experimentando. Doutor Jacques? Eu acho que é um momento assim que acabou afetando a todos, né? Do mais simples ao mais... a pessoa de maior destaque, ricos e pobres, o setor público ao setor privado e etc. E eu acho que vai nos levar a um aprimoramento. Eu, como empresário da área jurídica, esse período nos levou a decisões empresariais que vão conduzir a um aprimoramento da nossa empresa no futuro, não tenho dúvida disso. Acho que esse período também vai contribuir para que a administração pública aprimore muitas questões, por exemplo, então, na minha área de trabalho específico de gestão pública, eu acho que as compras públicas vão ser vistas como instrumentos que precisam ter mais eficiência, vão ser vistas como os processos de logística mesmo, né? E não como compras governamentais, que são hoje questões eminentemente jurídicas e talvez até de políticas econômicas e etc. e tudo mais. Acho que esse período vai trazer um aprimoramento para o Poder Judiciário, para os tribunais de contas, para as instituições do Estado brasileiro, de uma forma ou de outra, no sentido da qualificação do gasto público, né? Com foco maior na atividade finalística, em detrimento de algumas questões burocráticas e atividades do meio, que às vezes não são tão eficientes na realização da despesa e etc. Acho que temos que nos aprimorar ainda com o contato ainda com o cidadão mais simples, o cidadão de baixa renda, né? E doutora Eliana, o Ministério Público, que faz mais essa conexão, né? É um órgão, eu acho, hoje mais preparado para isso.
nós temos meios diversos e muito acesso, tivemos dificuldades em determinados momentos, em contatos com alguns órgãos e etc. Eu fico imaginando isso para o cidadão comum, né? O grau de dificuldade. Então, eu acho que dessa situação toda resulta algo positivo, uma necessidade de aprimoramento de todos, como pessoas, as instituições e etc. Vejo isso como um momento bom de aprimoramento e de melhoria. E, seguindo o doutor Camanho, realmente a academia está de parabéns pelos debates que tem promovido. Eu acho que nessas horas que eu estou finalizando as minhas aulas de doutorado, estou sentindo muita falta de bater um papo com meus colegas, dar um abraço num professor ou no outro. Isso é uma coisa que me faz falta diariamente. Então, quer dizer, esse convívio é algo assim inato a nós e realmente foi muito bacana estar aqui nesses momentos com todos os senhores. Maravilha, maravilha, doutor. Aproveitando a sua fala, o doutor não colocou isso como sua especialidade, mas me chegou uma pergunta aqui, feita por um dos nossos participantes, e essa pergunta veio até pelo WhatsApp, né, Rodrigo Souza. Ele colocou aqui uma dúvida constitucional, né? Ele disse o seguinte: o setor hoteleiro aqui no Distrito Federal fez acordo com o sindicato e decidiram que não vão pagar aviso prévio indenizado, mas afastaram milhares no mesmo dia do aviso, pagarão apenas 20% da multa do FGTS e parcelarão a rescisão em 3 vezes. Isso, ao meu ver, confronta com os direitos previstos na CLT. Seria inconstitucional essas medidas, mesmo havendo as medidas provisórias? Olha só, eu vou arriscar aqui, mas eu lhe prometo pesquisar a fundo essa questão para passar a resposta corretamente. Agora, se for um direito previsto no artigo 7º da Constituição, não deve ter sido objeto da medida provisória que fez as alterações na CLT. Se bem que a medida provisória ela permite a livre negociação até certos limites. Eu creio que o aviso prévio ele não é objeto de negociação, né? Porque o que você tem hoje? Você tem uma flexibilização no seguinte sentido: a redução da carga horária e a redução do valor do salário, salvo engano, 25%, 50%, 75%, mas você garante um período dá uma garantia de um período de estabilidade no emprego, veda a demissão, mas não aparece como direito objeto de negociação o pagamento do aviso prévio. Mas eu tenho que checar com certeza. Realmente não é meu conhecimento preciso. Eu posso dar um palpite aqui? Aliás, não é palpite, não. Eu vi o doutor Vladimir, doutor... Não só pode como deve. Não, eu só quero agradecer a resposta que foi dada pelo doutor Eulon, porque se fosse para mim, eu ia falar assim, olha, eu não sei não, porque a minha área é direito, eu sou juiz da justiça comum, justiça do trabalho, é exatamente o que a gente não mexe aqui no Distrito Federal. Se fosse qualquer outra coisa, eu acho que eu talvez soubesse responder, viu? Mas direito do trabalho, ainda bem que tem o doutor Jacques Eulon aí para responder, porque não é nem um pouquinho a minha praia. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor. Por incrível que pareça, existe uma expressãozinha aí que eu acho que une todas as áreas do direito. É uma expressãozinha formada por 2 palavrinhas: bom senso. Ah, sim. E o bom senso, que foi o que o doutor Jacques acabou de demonstrar, né? Partindo do básico do que está lá nos direitos sociais do artigo 7º da Constituição, né? A menos que a medida provisória já tenha ferido de morte, isso já se tornaria inconstitucional, né? Seria
realmente situações a se discutir e a se aplicar o bom senso. Mas aproveitando aqui que o senhor voltou, vem aqui uma nova pergunta da Lumen Luz, né? E ela, depois da sua explicação sobre a polarização, ela colocou aqui que a politicagem engoliu o vírus, e ela pergunta, e a demanda pelo judiciário vai colapsar o sistema? Essa afirmação faz sentido? Olha, mais uma vez agradecendo a participação da Lumen Luz, as suas perguntas bem boladas e bem feitas. Não, acho que não. Quer dizer, pelo que a gente está vendo agora, os números que o desembargador Xavier de Aquino nos revelou em relação ao Estado de São Paulo, os números que nós temos visto aqui no Distrito Federal, uma coisa que é muito surpreendente é como a gente conseguiu, me refiro ao Poder Judiciário, como a gente conseguiu dar uma resposta rápida a um problema enorme, que foi esse que surgiu em razão de tantas demandas que passaram a ser levadas ao Poder Judiciário em razão da pandemia. Quer dizer, o CNJ agiu rápido, as resoluções do CNJ, suspendendo prazo, renovando a suspensão de prazo, de processo físico, de processo eletrônico, autorizando sessão virtual, sessão telepresencial, audiência por videoconferência, os tribunais aumentando a capacidade dos seus servidores para o processo judicial eletrônico. Não é a pandemia do Covid-19 que vai colapsar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, me parece, vem conseguindo dar uma resposta bastante à altura das demandas que vêm sendo apresentadas a ele. É claro que ninguém nunca passou por isso nesse século, nem no século passado, salvo a gripe espanhola. Mas já tivemos outras épocas em que havia muitas demandas. Todo mundo aqui talvez se lembre do finalzinho da década de 80, começo da década de 90, com aqueles juros de 84,32% ao mês, e choveu ação da noite para o dia, e era processo de papel, e era distribuidor que dizia, olha, esse aqui vai para essa vara, esse aqui vai para essa outra vara, e não era processo de distribuição eletrônica, era uma dificuldade enorme, e nem aquilo colapsou, nem naquela época. Hoje em dia, eu acho que a gente vai conseguir também, viu, Lumen Luz, dar essa resposta. Os tribunais vêm se preparando para isso. Na minha convicção, acho que não vai ser isso que vai colapsar o Poder Judiciário, não. Que maravilha, que maravilha. Bom, infelizmente, a Lumen Luz está agradecendo as respostas. Infelizmente, o nosso desembargador Xavier de Aquino acabou caindo, não retornou, mas como ele estava um pouco mais isolado, né, não estava na capital de São Paulo, estava com problemas realmente de internet, ele não conseguiu retornar, né? Eu iria até fazer uma provocaçãozinha para o desembargador Xavier de Aquino, porque além de desembargador, além do homem das leis, né, eu descobri que o desembargador Xavier de Aquino é compositor. Olha só. É compositor, gravou uma música com uma equipe sensacional sobre o tema pandemia, e eu prometo que vou colocar lá na Abrace o clipe, que ele gravou um clipe musical, eu vou colocar o clipe dele lá, ele já me autorizou a isso, para demonstrar essa faceta artística do nosso desembargador Xavier de Aquino. Muito bem. Então, por último, ficou nossa queridíssima procuradora Eliana Passarelli, né, para as suas considerações finais, a sua mensagem de fé, de otimismo, né, e de crença que, como promotora, como procuradora da justiça, o povo pode ficar tranquilo, porque o judiciário, o sistema judiciário como um todo, não abandonará o povo que tanto precisa dessa atuação. Doutora Eliana, a palavra é sua. É um problema aqui, sabe?
Eu moro no interior, né? Estou indo embora agora para São Paulo. Então, de vez em quando cai tudo, é realmente problemático. O que eu quero dizer é que nós estamos... Assim, eu tenho muita fé, né, no Judiciário. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E eu acho que, nesse momento, nós todos fazemos um papel muito importante de atenção, né? De trabalho e também de atenção. O que nós temos que passar para o povo é o sentido da dignidade humana. Nós não podemos deixar, né, que isso nos abata e que nós deixemos de ser humanos, deixemos de ter dignidade e deixemos de cuidar da população com dignidade. Então, eu fico assim, muito preocupada, mas, ao mesmo tempo, tenaz naquilo que eu tenho que fazer, nos meus deveres, e atenta, né, a tudo que está acontecendo. Eu quero dizer assim, que foi realmente um reencontro muito bom com a academia, porque, infelizmente, neste ano que passou, eu não consegui estar presente, e dizer que é uma honra poder estar com todos os senhores. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós estamos aqui com a presença do nosso presidente em exercício, o comendador Samir Shelala, mas eu acabei de receber aqui uma informação pelo WhatsApp que o computador dele está com um probleminha no microfone. Então, ele me pediu para que fizesse um agradecimento a todos os participantes, aos apresentadores, Dr. Xavier de Aquino, Dr. Arnoldo Camanho, Dr. Jacques Reolon, Dr. Eliana Passarelli, que é a nossa musa da justiça para a academia, né? E foi realmente muito gostoso estarmos nesta noite de segunda-feira conversando sobre alguns aspectos jurídicos, né? E é isso mesmo, né? Isso nos permite esta reaproximação, essa troca de ideias e, com certeza, um pouquinho de crescimento, né? Porque a gente sempre acaba incorporando alguma informação e alguma informação que às vezes é fantástica. As falas de todos, sem exceção, trouxeram um quê a mais no conhecimento de cada um. Então, em nome do nosso presidente, comendador Samir Shelala, agradeço a participação de todos e digo que essa é a primeira mesa redonda jurídica de uma série que a Abrace vai desenvolver daqui para frente. Porque, com certeza, ter acesso a essa tecnologia e nesse momento que é tão delicado, vai operar mudanças em muitas instituições. E a Abrace já percebeu que essa mudança se fará necessária como algo fixo daqui para frente. Teremos novas reuniões virtuais, teremos novos debates, novos saraus, novas apresentações artísticas, e fazer com que a academia faça realmente o que é o seu papel, o papel de difundir a cultura, a ciência, a arte e a literatura. Então, eu só tenho a agradecer a todos, meu muito obrigado, uma boa noite, e em breve, esta mesa redonda que foi gravada até esse exato momento, será disponibilizada no YouTube da academia. Nós faremos a divulgação do link para o acesso a ele, onde eu vou colocar também a música do nosso desembargador Xavier de Aquino. Então, uma boa noite a todos. Estou interrompendo a gravação nesse momento. E, a partir de agora, os microfones